Olá, alunos! Nós vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Vamos fazer a correção do PET 4 da segunda semana do primeiro ano do ensino médio e também de turmas de EJA. As atividades do PET 4, elas estão nas páginas 5, 6 e 7. Eu sou a professora Meirilene Pontes. Nessa nossa última aula do PET, nós falamos sobre as diferentes formas de comunicar. Nós vimos lá que a comunicação no meio virtual também pode acontecer de forma assíncrona, de um jeito que eu falo, mas o meu interlocutor ele não me responde na mesma hora, ou às vezes de forma síncrona, tá bom? Vimos também que uma imagem pode dizer mais do que algumas palavras e pode até expressar sentimentos e emoções. Sabemos que a língua evolui e acompanha a necessidade dos falantes, sua cultura, seu meio social e características. As variações linguísticas constituem a diversidade social e cultural de uma comunidade. Precisamos tomar alguns cuidados para não exagerar e correr o risco de não sermos entendidos. Uma boa comunicação precisa ser clara. Veja na tirinha abaixo. Nós temos aqui a seguinte tirinha no PET. Nós temos um homem mexendo ali no computador, né? E ele fala assim: tive uma ideia, vou pedir ajuda ao meu sobrinho para entender o tal acordo. Ele está falando aqui do acordo de reforma da língua portuguesa. Bom, e aí ele continua falando assim: para essa molecada é moleza, estão aprendendo agora, não tem os vícios da gente que já usa as antigas regras faz tempo. E aí no segundo quadrinho ele digita para o seu sobrinho, tá bom? Ele escreve: olá sobrinho, beleza? Por acaso você está por dentro das regras do acordo ortográfico? E aí o sobrinho responde o tio, ele fala assim pro tio: fala tio, beleza? Acho que não, é difícil não. Passa aqui em casa, que nós aprende junto. Aí, né, umas risadas, um monte de símbolos aqui. E aí a cara do tio, a gente vê que já fica uma cara triste, decepcionada, e ele fala assim: melhor pensar em outra coisa. Então ele viu que o sobrinho dele também não conhece nada sobre as regras de língua portuguesa. A primeira atividade é: com base nessa tirinha, podemos afirmar que é considerado um bom falante aquele que domina as normas cultas da linguagem? Nós podemos afirmar que os mais jovens têm a oportunidade de aprender todas as variedades da língua portuguesa? Nós podemos afirmar que o uso indiscriminado de abreviações podem ajudar no entendimento da comunicação? E nós podemos afirmar que as variações das línguas não é um fenômeno exclusivamente linguístico, mas também um fenômeno social? Então, com base nessa tirinha, nós podemos afirmar, letra D, que a variação das línguas não é um fenômeno exclusivamente linguístico, mas também um fenômeno social. Por que ele não é só exclusivamente linguístico? Porque não é só na língua que ela muda, mas tem a ver também com as mudanças sociais. Aqui a gente tem um tio e um sobrinho. A gente imagina o quê? O sobrinho ele deve ser mais novo, ele deve ser um jovem. Então a variedade ali da idade do tio e do sobrinho vai também fazer a diferença no jeito que cada um escreve. Nós temos também a diferença, às vezes, na escolaridade, tá? Às vezes o sobrinho tem estudado mais que o tio ou o contrário. Então também a escolaridade de cada pessoa pode ser diferente e isto vai mostrar ali no jeito de escrever. Nós temos também uma variedade que tem a ver até com o lugar que a pessoa mora, né? Às vezes a pessoa ela mora numa região que ela tem um certo jeito de falar e uma pessoa que mora em outra, ela vai escrever, vai ter um sotaque, vai ter um jeito de falar diferente. Todas essas mudanças sociais, elas também vão refletir na variação linguística. Próxima atividade é: qual era o problema inicial do tio, da tirinha? Então, o problema inicial dele era o quê? O tio ele queria entender as novas regras do acordo ortográfico e ele pediu ajuda para o sobrinho. Está lá no primeiro quadrinho. Tá? Por que o tio não entendeu o que o seu sobrinho escreveu? Porque o sobrinho respondeu usando muitas gírias.
e o tio não conseguiu compreender o significado delas. Não fazia parte do universo do tio, aquele tanto de gírias, a forma que o sobrinho escreveu. Depois nós temos um outro texto do André Luiz Alves, que ele tem o seguinte título: Desculpe, eu não tenho WhatsApp. Então nós temos o texto aqui, ele é um texto grande, mas muito legal, vale a pena você ler. Eu não vou ler aqui para que nosso texto não fique muito longo, tá bom? Mas é um texto bem bacana. E aí a gente tem aqui a seguinte pergunta, olha. Esse texto pode ser classificado como fábula. Então, para ser uma fábula, nós temos que ter animais falando, temos que ter moral. Esse texto não tem nada disso. Uma lenda, para ter uma lenda também, nós temos que ter aqui alguns elementos, né? Como algumas coisas místicas, contando alguma história, que a gente não tem aqui, crônica ou romance. E aí também a gente já vai descartar agora a letra D, não é um romance, porque a gente não tem uma história aqui sendo contada. O que nós temos aqui é uma crônica. Então, o que é a crônica? A crônica, ela é um gênero textual em que eu pego um fato do dia a dia, uma coisa muito banal, igual o autor ali escreve, né? Sobre o fato dele não ter o WhatsApp, e ele vai comentar algumas coisas que ele percebe no seu dia a dia e ele escreve sobre isso. Então, ele faz uma crônica. A próxima atividade é: a crônica se caracteriza por ser um gênero narrativo marcado pela brevidade, narra fatos históricos em ordem cronológica e acontecimentos cotidianos. Ele é um gênero, a crônica, informativo, com o objetivo de informar o leitor. É um gênero poético, com estrofes e versos, e é um texto aí que tem um gênero narrativo, onde as pessoas geralmente são animais que possuem características humanas. Então, ó, nós vamos excluir a opção letra D, nós não temos animais ali que falam, que têm características humanas. Nós vamos descartar a letra C, porque nós não temos um texto poético, ele não foi feito com estrofes e versos, é um texto escrito em prosa, com frases, com parágrafos. Nós não temos um texto informativo, porque ele não teve o objetivo ali de dar informação. Então, nós temos um texto narrativo, letra A, porque é um texto breve, ele tem, né, ele vai contar fatos históricos, coisas que aconteceu com ele numa ordem de acontecimentos e também falar do dia a dia dele. A próxima atividade é: qual a crítica que o autor faz para as pessoas que estão no shopping? Então, o que ele critica? Ele critica que todas as pessoas ali no shopping, elas estavam concentradas, digitando nos celulares e que bebiam e comiam por instinto. É uma cena muito comum a gente ver, né? Às vezes é muito comum a gente ver várias pessoas ali na mesma mesa, nenhuma conversa com a outra, elas estão com a cabeça baixa, olhando para a tela do celular. Muitas vezes elas levam a comida, levam a bebida até a boca por instinto, porque a atenção ela está voltada totalmente para o seu aparelho. É comum também a gente ver pessoas andando, né, com a cabeça baixa, sem prestar atenção em nada. Próxima atividade é: em qual momento do texto o autor se surpreende com o uso do WhatsApp? Ele se surpreende, tá? Com a rapidez e com a eficiência com que os jovens digitam suas mensagens, sem nunca terem feito curso de digitação. E ele também se surpreende com que a mãe dele usa o aplicativo do WhatsApp. Então, são duas coisas que chamam muito a atenção dele, né? As pessoas aí mais antigas sabem que antigamente existia um curso de digitação, para as pessoas aprenderem a usar, né, essas teclas aqui. Hoje, os jovens, eles não fizeram um curso e eles digitam de uma forma muito rápida e até muito eficiente ali no teclado do celular. E também a questão da mãe, né? As pessoas mais antigas que conseguem usar esse aplicativo. Depois a pergunta é: por que o autor afirma que as pessoas me olham como se eu fosse um ser primitivo, o homem das cavernas que fala? Porque ele não tem WhatsApp. E qual era o medo do autor? Ele tem medo de começar a usar o WhatsApp e perder o encanto com coisas naturais. O dia de ar puro, a noite de lua, de estrelas que cintilam. Então, nós sabemos que o WhatsApp é muito importante. Hoje em dia ele tem aí uma função primordial, né? Principalmente nós que estamos estudando agora
de uma forma online, mas nós não podemos deixar que esse tipo de aplicativo ou de outros recursos também tecnológicos tirem para a gente a nossa liberdade, porque senão nós vamos virar escravos daquele aparelho. E para terminar a atividade da segunda semana, nós temos aqui algumas dicas como, usar o WhatsApp de uma forma correta. Então, bem interessante. Hoje em dia é comum o WhatsApp até mesmo no trabalho, e às vezes o WhatsApp ele até mesmo cria alguns problemas ali no trabalho. Então, tem algumas dicas aqui que vale a pena que você leia. E aí, depois você vai propor algumas regras, tá? O que você acha que a pessoa não deve postar, o que a pessoa deve postar, e você vai escrever aí, tá bom? Fiquem com Deus. Vamos depois trazer a terceira semana da correção do PET.